Olá! Iniciaremos nossa apresentação agora sobre os seios paranasais, componentes do grupo Ana Carolina Silva de Jesus, Raíssa Meireles Magalhães, Sariane Santos Silva e Vinícius Souza. Professor orientador do curso Hélio Shigueto, curso de odontologia do segundo semestre de 2020. Os temas abordados serão seios paranasais, seios maxilares, seios frontais, seios esfenoidais, seios etimoidais e referências. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os seios paranasais. Os seios paranasais são cavidades aéreas que auxiliam na circulação do ar, que é inspirado e expirado pelo sistema respiratório. Eles estão localizados ao redor da cavidade nasal. Todos são paralelos, alguns são simétricos e todos também são bilaterais. Existem 4 tipos de seios. São os seios maxilares, os seios frontais, os seios esfenoidais e os seios etimoidais. Vamos falar um pouquinho sobre o seio maxilar. O seio maxilar é o maior seio de todos os seios paranasais. Ele apresenta uma parede fina, que frequentemente é penetrada pelas raízes longas dos dentes maxilares posteriores. O seio maxilar apresenta algumas bordas. Ele apresenta sua borda superior, que é conhecida como órbita óssea, a sua borda inferior, que é conhecida como osso alveolar maxilar e suas raízes correspondentes. E também tem a borda medial, que é conhecida como cavidade nasal, e tem a borda lateral e a borda anterior, que é conhecida como osso malar. Oi gente, meu nome é Ana Carolina, vou falar um pouco sobre o seio frontal. Vou começar falando um pouco sobre onde está localizado, o tempo de desenvolvimento, o seu formato e algumas morfologias que podem modificar o seio frontal. O seio frontal, como já diz, está localizado no osso frontal, atrás dos arcos superciliares que estão aqui. Olhando o crânio de uma vista lateral, percebe-se um ducto que faz uma comunicação com a cavidade nasal. Esse ducto pode ser chamado ou de ducto frontal ou nasofrontal. O seio frontal possui o seu formato irregular e não está desenvolvido no nascimento. Eles atingem sua dimensão máxima e forma final por volta de 7 a 8 anos de idade. O que vai aumentar a suscetibilidade na região frontal. Cessam o seu crescimento aos 20 anos e permanecem inalterados durante toda a vida. Os seios paranasais se relacionam um com o outro e são separados pela uma linha média. Existem fatores que podem modificar o seio frontal, como um exemplo, o aumento de exercício em atletas pode causar um aumento da pressão das cavidades internas, promovendo uma hiperneumatização dos seios, e outras formas de alterar os seios frontais pode ser por conta de infecções graves, tumores e fraturas devido a acidentes, entre outros. O tratamento vai depender muito da gravidade e da extensão da lesão e uma complexa análise do paciente. O seio frontal vai ser vascularizado por artérias etimoidais anteriores, artérias supraorbitárias e artérias supratroclear. E também vai ser inervados pelos nervos oftálmicos. Então, vou falar sobre os seios etimoidais, que são pequenas cavidades denominadas células etimoidais, que
formam o labirinto do osso etimoide, localizado entre a cavidade nasal e a órbita. Elas são responsáveis pela drenagem do muco, aquecimento e umidificação do ar. Caso essa drenagem desse muco não ocorra de forma correta, o acúmulo de bactérias pode levar a ocasionar sinusite. Essas células etimoidais são divididas em 3 grupos: anterior, médio e posterior. As células anteriores e médias mandam esse muco para o meato médio, enquanto as células superiores mandam para o meato superior. As anterior e posterior auxiliam no suprimento sanguíneo para essa região. Enquanto isso, os nervos etimoidais anterior e posterior e os nasais laterais posterior, superior e inferior auxiliam na sua inervação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seio esfenoidal. Os mais posteriores de todos os seios da cabeça, os seios esfenoidais são grandes e irregulares, da mesma forma que seu septo, que é constituído pelo osso esfenoide lateralmente. Um seio cavernoso existe, sendo uma parte da fossa craniana média e também a artéria carótida e os nervos cranianos 3, 4, 6, 7 e 8, que podem ser encontrados. A parede anterior separa este par de seios da cavidade nasal e, dessa forma, hipofisária da glândula da hipófise e do quiasma óptico, superiormente, e da nasofaringe do canal pterigoide, inferiormente. A drenagem linfática ocorre da mesma forma que as dos seios etimoidais posteriores. A artéria etimoidal posterior e os ramos nasais laterais posteriores fornecem suprimento sanguíneo para os seios esfenoidais.